pessoal, na aula dessa semana nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já estudamos sobre eletrodinâmica, que tem a parte de corrente elétrica, potência elétrica, resistores e associação de resistores. Nessa aula nós vamos responder algumas questões e na outra aula nós vamos ver num simulador como é que a gente pode trabalhar a parte de circuitos elétricos. Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: numa instalação elétrica de um escritório, são colocadas 3 lâmpadas idênticas em paralelos conectados em uma fonte de tensão. Se uma das lâmpadas queimar, o que acontecerá com a corrente nas outras lâmpadas? Primeiro você tem que saber que lâmpadas você pode trabalhar como se fosse resistores. E os resistores podem ser de 3 tipos. Podem ser em série, em paralelo ou ainda pode ser misto. Nesse caso aqui da questão, nós estamos falando de paralelo. Numa associação em paralelo, a resistência equivalente, que é um resistor que pode substituir os outros resistores, no caso de paralelo, a gente tem a formulazinha aqui, equivalência, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim vai. Acontece que quando você tem uma associação em paralelo, devido a essa função aqui matemática, a resistência vai diminuir. A resistência equivalente diminui em comparação com R1, R2 e R3. Tanto é que se elas forem iguais, você pode dizer que a resistência equivalente é R dividido por N, como é o caso da questão. Então a resistência equivalente aqui seria R dividido por 3, porque elas são idênticas. Mas a questão não está perguntando o que vai acontecer com a resistência, ela está perguntando o que vai acontecer com a corrente nas outras lâmpadas. Quando é associação em paralelo, ele tem a mesma DDP. Todas as lâmpadas vão ter a mesma diferença de potencial, ou a mesma tensão. Então, se uma queimar, vou riscar aqui como se fosse uma queimando, as outras vão continuar brilhando, mas elas também vão ter a mesma corrente. Se aqui passava I2 e aqui I3, e aqui passava I1, então o I1 vai deixar de passar, passando apenas I2 e I3. Mas em cada lâmpada vai passar a mesma corrente. Agora a corrente total, que seria o I, ela vai diminuir. Mas ele não está perguntando pela corrente total. Ele está perguntando pela corrente que passa em cada lâmpada. Então não vai ser alterado. Vai permanecer a mesma. Letra E. Observe que se fosse em série, não ia ter mais corrente caso uma queimasse. Vamos para a próxima questão. Durante uma viagem, você compra um chuveiro elétrico com especificação na embalagem de 220 volts e 100 watts. 220 volts é a nossa tensão ou a DDP. Já 7.000 watts é a nossa potência elétrica. Ao chegar em casa após a instalação, você percebe que sua rede elétrica é de 127 volts e não de 220 volts. Em relação ao funcionamento do chuveiro instalado, se você ligar o que vai acontecer se você for ligar na potência de 127? O que vai acontecer? Ela é de 220 e você for ligar ela em 127. Como a questão aqui ela não pede números, para a gente entender melhor, nós vamos considerar aqui aproximadamente 110 volts, tá bom? Só para efeito didático. Por quê? Porque 110 volts é a metade de 220. Fica mais fácil de a gente trabalhar matematicamente. Então, a tensão 2, vamos chamar aqui de tensão 1 e aqui de tensão 2. A tensão 2 sendo a metade da tensão 1, certo? Observe que a resistência não mudou, porque é o mesmo chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico funciona como uma resistência. Então, nada mudou. Então, nós temos as fórmulas de potência, que é de R vezes I ao quadrado, ou U ao quadrado dividido por R. Como nós temos a potência e a tensão, e nós estamos falando de resistência, a gente vai utilizar essa segunda formulazinha aqui, ó. Ok?
Então, as resistências antes e depois não se alteraram. Vou colocar aqui antes, resistência, depois. Se a gente isolar o R aqui, vai dar U ao quadrado dividido por P. U ao quadrado dividido por P. Isolando o R aqui. Então, o R antes é a tensão 1 ao quadrado dividido pela potência 1. Ela vai ser idêntica a tensão 2 ao quadrado dividido pela potência 2. Porque a resistência não foi alterada. Acontece que a tensão 2 é a metade da tensão 1. Então vamos fazer isso aqui. Vou colocar aqui do lado aqui, ó. Tensão 1 ao quadrado dividido por P1 é igual a tensão 2 é a tensão 1 dividido por 2. Isso tudo ao quadrado dividido por P2. Então, calculando isso aqui vai dar I1 ao quadrado dividido por 2P2. Ou seja, esse vai embora com esse. Ou seja, a potência 1 é 2 vezes a potência 2. Isso quer dizer que a potência 2 vai ser a metade da potência 1. A potência 1 é 7.000 watts. Então, a potência 2 vai ficar com 3.500 watts. Vai queimar? Não. Ele só perdeu potência. Então a corrente vai ser menor. Então ele não vai aquecer devidamente. Então vai ser a alternativa C. A usina hidrelétrica de Itaipu, empresa binacional localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, tem uma potência instalada de 14.000 megawatts, gerada por 20 unidades de 700 megawatts cada. Essa potência é distribuída por 12 linhas de transmissão que operam com uma tensão de 500 kV cada. A energia produzida é levada até a cidade por cabos condutores de corrente elétrica, sustentado por altas torres que pode ser vista quando se viaja pelas estradas. A intensidade da corrente elétrica através dos cabos é em kA. A intensidade da corrente elétrica através desses cabos é em kA mais próxima de... Bem, pessoal, ó, ele fala em potência total aqui, a potência de cada uma, dividido pelas 12 linhas de transmissão. Ele te dá uma tensão e te pede a corrente. Vamos começar com a ideia de potência elétrica. A função de potência elétrica é dado por... Desse modo, nós podemos dizer que a corrente nada mais é do que a potência dividido pela tensão. Então, é só a gente ver quanto é que passa. Vamos descobrir primeiro o valor da potência. Nós já temos o valor da tensão, que ele dá na questão. Aí fica fácil. Bem, a potência total, ela é de 14.000 megawatts. Só que ela passa por 12 cabos. Transformando esse mega em quilo, porque ele pede em quiloamperes, fica mais interessante de trabalhar. Então basta multiplicar aqui por 1000, né? E aí ele vai se tornar em quilo. Vamos ver quanto é que dá aqui. Para facilitar aqui as contas, porque ele vai dar uma dízima, eu vou colocar direto na forma. Então vai ficar assim, ó. 14.000 megawatts. Vou multiplicar por 1000.
para transformar em quilo aqui, dividido por 12. Isso tudo aqui dividido pela tensão. A tensão é de 500, é 500 volts. Então, simplificando isso aqui, vai dar 7 por 3 quiloamperes. Vai dar aproximadamente 2,3 quiloamperes. Como ele quer o valor aproximado, né? Mais próximo, deu exato aqui, 2,3 quiloamperes. Ok? A figura mostra dois circuitos com ambas as chaves 1 e 2 na posição desligada. E um dispositivo é representado por X, que pode ser um farol de carro, uma lâmpada ou uma prensa hidráulica, ou seja, qualquer circuito. Analise as proposições com relação às figuras acima. Então ele quer saber o verdadeiro e falso aqui, vamos lá. O dispositivo, tanto em A quanto em B, só liga com as chaves 1 e 2 na posição ligada. Então, pessoal, olha só. Aqui ele está em série. E aqui está em paralelo. Em série é o único que se um não ligar, o outro também não funciona. Em paralelo funciona. Então, essa afirmativa está errada. Porque o B vai funcionar. Já o A não vai funcionar. Realmente só vai funcionar se A e B estiver ligado. Considere que a chave 1 seja um botão liga e desliga de um farol de um carro e 2 seja a ignição. Para que o farol do carro acenda, somente com a ignição ligada deve-se usar o circuito A. Ou seja, ele está dizendo que aqui é como se fosse um botão e uma chave de ignição. Só vai funcionar se os dois estiverem ligados. Correto, porque é um circuito em série. Circuito em série é assim, todos têm que estar ligados, ou todos vão estar apagados. Correto, então a 2 está ok, vamos marcar aqui. Três. Considere que a chave 1 seja um botão de liga e desliga do farol de um carro e 2 seja a ignição. Para que o farol do carro acenda mesmo com a ignição desligada, deve-se usar o circuito B. Correto, porque quando está em paralelo, não precisa estar todos ligados. Então, o terceiro também está correto. Meu quarto. Supondo que a chave 1 seja o interruptor de luz do acesso a uma escada pelo andar de cima e a chave 2 seja o interruptor de luz da escada do andar de baixo, o circuito apropriado é o A. Errado, porque aí só vai funcionar se todos estiverem ligados. Ou seja, não tem como você acender só um andar, você teria que ligar os dois andares. Vamos ver a quinta. Uma prensa hidráulica tem dois botões que ligam a chave 1 e 2. Esses botões devem ser mantidos pressionados simultaneamente, um para cada mão do usuário, para ligar a máquina e evitar acidentes, tais como esmagamento da mão do usuário. Nesse caso, o circuito recomendado é o A. Correto, porque só vai funcionar com os dois botões ligados. Então, a alternativa é 2, 3 e 4. Letra D. Então, pessoal, é isso. É só para vocês verem que é necessário ter um conhecimento geral e não apenas de um capítulo de eletrodinâmica para você resolver as questões, tá bom? Então, dê uma revisada nesse assunto que é certeza que vai cair no Enem. Abraço, até mais.